Oi, boa tarde. Obrigado por estarem aqui. A gente tem realizado alguns debates aqui no Hall de São Luís ao longo da semana, de janela, com algumas questões diferentes eleitas para serem discutidas, enfim, vistas de maneira mais detida. E dois desses encontros, sendo o primeiro agora, vão ser feitos em torno da programação especial de janela, com os filmes do LA Rebellion, né, como foi cunhado um conjunto muito numeroso de filmes realizados entre os anos 70, ou melhor, realizados por realizadores e realizadoras que estudaram na UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, entre os anos 70 e 80. Realizadores e realizadoras afro-americanas. E são filmes, nos parece, agora a gente está assistindo a esses filmes todos juntos aqui no Janela, né, com uma força política e uma força de formas também, e pensando nessas duas coisas de maneira muito atrelada, assim, muito visível. Tem gerado muita conversa nos corredores, né? Esse primeiro encontro em torno da LA Rebellion, no sentido mesmo de estabelecer alguns traços gerais, específicos, conversar um pouco sobre esses filmes. E aí a gente tem aqui críticos, pesquisadores de cinema, a Carol Almeida, o Heitor Augusto, o Vitor Guimarães, que é também um dos curadores da mostra, e o Juliano Gomes. Amanhã a gente vai ter uma outra conversa nesse mesmo horário aqui também no Hall de São Luís, em torno, mais decididamente, pensando também como obviamente é uma questão que não diz respeito ao LA Rebellion, diz respeito ao nosso presente, mas de alguma forma parece que os filmes da LA Rebellion nos sugerem coisas que podem reiluminar essas questões que a gente já tem discutido em torno de representação e representatividade negra no cinema. Então, o Juliano Gomes vai mediar um debate com a Safira Moreira, que é diretora do Travessia, um curta-metragem que está aqui em competição. O Vinícius Silva, diretor de Deus. O Bruno Ribeiro, diretor de Pele Suja Minha Carne, e a atriz Cíntia Lima, que, entre outros filmes, ela é atriz do Nós do Diabo, que foi exibido anteontem aqui no Janela. Queria, na verdade, fazer só essa apresentação, dizer que isso é uma conversa que imagino que pode levar para muitos caminhos. É um prazer muito grande ter vocês todos aqui presentes e vocês aqui conversando, enfim, bom, para nós é um momento muito especial esse aqui. E é isso, eu queria passar a palavra já às pessoas, para a gente começar a pensar junto. Gente, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Vitor, fiz a programação da mostra com o Luiz Fernando. Eu queria fazer uma fala bem breve, assim, para meu maior interesse aqui hoje é ouvir, na verdade. LA Rebellion está sendo uma experiência muito foda de ver esses filmes juntos aqui, e está abrindo uma série de possibilidades que, para mim, tem sido uma experiência muito incrível de ver como é que esses filmes estão reverberando em Recife e como é que eles podem reverberar no Brasil hoje. A curadoria começou... Alô? Tá dando pra ouvir, gente? Tá mais baixo, né? Tá ligado? Alô? Alô? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir agora? Vou tentar falar mais alto também. Dinâmico. E no microfone dinâmico você fala aqui, né? Gente, não entende nada de microfone. Desculpa. Tá bom. Seguinte, queria só dizer de onde veio a motivação dessa mostra, que eu acho que tem a ver também com o que a gente está propondo aqui para esse debate hoje. Essa mostra partiu de uma experiência muito localizada, muito específica, que
foi o fato de eu e o Luiz estarmos no mesmo lugar, no mesmo momento. Eu estava com uma bolsa de doutorado de sanduíche em Paris, e o Lu também estava lá fazendo pesquisa para o Janelli, e a gente teve um encontro com alguns desses filmes. Muitos não estão aqui, outros que estão aqui não estavam lá, mas a gente teve contato com uma parcela dos filmes da LA Rebellion, e a nossa reação foi de completa estupefação e de completo desmoronamento subjetivo e estético, tudo que vocês pensarem do nosso olhar diante desses filmes, assim, um completo estado de paixão e de deslocamento muito forte. E esse sentimento fez com que a gente quisesse tentar trazer esses filmes para o Brasil. E o outro motivo foi o fato de que a gente achava que esses filmes poderiam provocar no Brasil, em 2017, algumas coisas. E a gente achava que muito de um certo cinema feitos por sujeitos não hegemônicos, não brancos, não heterossexuais, enfim, uma série de escrituras emergentes de novos realizadores e realizadoras poderia ser irrigada, de certa maneira, por esses filmes, e a gente apostava muito nisso. Dito isso, queria dizer uma coisa só sobre a LA Rebellion. Depois a gente pode voltar nisso, enfim, se alguém tiver dúvidas também pontuais. Eu posso falar algumas coisas, não muitas, mas fiz uma pesquisa para fazer curadoria que talvez possa trazer algumas informações. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que, obviamente, eu, como pessoa com um certo corpo marcado, com uma certa história corporal que está em mim, acesso esses filmes de uma certa maneira e não acesso eles de outras. Então, a minha visão, possível contato com esses filmes é claramente limitada. E um dos desejos que eu tenho e tenho já tido muitas experiências aqui é de ouvir como é que esses filmes batem em outras pessoas, em outras subjetividades, outras histórias corporais, outras formas de viver no mundo. Isso é um interesse fundamental. Mas eu queria dizer uma coisa só, talvez, sobre a LA Rebellion, que é o seguinte, assim, é uma geração de realizadores e realizadoras muito jovens, né, assim, quando eles fizeram esses filmes, eles estavam nos seus 20 até mais ou menos 30 e poucos anos, na universidade. Uma coisa importante a ser dita também, que a gente não disse ainda, mas o programa que trouxe, da universidade, que trouxe a maioria desses realizadores e realizadoras no começo dos anos 70, incluiu uma série de outras comunidades, não só comunidades afro-americanas, também chicanos, também asiáticos, também indígenas, Native Americans, né, pessoas indígenas dos Estados Unidos. Ainda o processo de restauração não chegou nessas outras comunidades. O primeiro foi feito para as comunidades afro-americanas. Então a gente desconhece essas outras produções ainda. O que se chamou de LA Rebellion foi o conjunto de filmes feitos por realizadores afro-americanos, mas o mesmo programa trouxe essas outras figuras também. Fica a possibilidade disso ainda surgir, não depende da gente, mas enfim. O que eu queria dizer é uma coisa só. Essa geração... em todos os filmes a gente tem uma completa... eu estava ouvindo outro dia, fazendo um texto para o catálogo, eu estava ouvindo o disco da Nina Simone, Black Gold, onde ela regrava aquela canção linda que é To Be Young, Beautiful and Black, Gifted and Black, e aí ela, na hora que ela vai cantar a música, antes de cantar, ela fala assim, eu queria me dirigir a vocês, as pessoas brancas, essa música não é para deixar vocês tristes, ela simplesmente ignora vocês. E aí depois as pessoas aplaudem e ela vai cantar a música, fala que o povo dela precisa de toda a inspiração que eles possam conseguir. Mas eu queria chamar a atenção para essa coisa da ignorância, assim, da ignorância em relação ao olhar branco,
que para mim é muito forte nesses filmes e ela se realiza de muitas maneiras, assim. Essa ignorância é sobretudo uma ignorância a um cinema que era feito a 7,5 milhas da UCLA, em Hollywood, pouco mais de 10 quilômetros, e ao mesmo tempo parece que esse cinema é feito em outro planeta, quando você vê esses filmes da LA Rebellions. São filmes que têm uma intransigência inventiva muito impressionante. Isso foi o que mais tocou a gente quando a gente viu alguns desses filmes da primeira vez. E eles abalam de maneira muito radical algumas convenções muito estabelecidas da linguagem cinematográfica que muitas vezes significou a linguagem feita na grande instituição chamada Hollywood. Isso pode ser visto em muitos filmes, mas assim, a gente pode, por exemplo, ver quem viu Passing Through segunda-feira, o modo como o filme conjuga, por exemplo, a construção dos personagens, uma cena de uma certa construção ficcional com as imagens de arquivo e os sonhos desses personagens. Essas coisas, não há hierarquia entre elas, né? O filme navega entre essas diferentes dimensões narrativas de uma maneira extremamente completamente não hegemônica. Há vários momentos em que a gente lida com aquelas imagens e o estatuto que elas ganham no filme não é localizável, assim. E isso, a gente pode ver isso. Isso é um exemplo de liberdade muito grande, assim. E a gente pode ver isso em muitos outros filmes. Só para dar esse exemplo, para dizer o seguinte, assim, esses filmes, a reserva de intransigência formal, política, o tipo de compromisso que esses filmes fazem em relação ao movimento negro organizado nos Estados Unidos, mas também a toda a herança do cinema africano e a herança do cinema latino-americano, faz com que eles tenham isso que eu estava falando, dessa espécie de ignorância em relação ao olhar branco, uma ignorância muito, muito potente. Só que ao mesmo tempo, esses realizadores são, de certa maneira, kamikazes, assim. A gente pode dizer que esses realizadores e realizadoras são meio kamikazes, porque muitos deles e delas não conseguiram construir carreiras, né? Assim, esses filmes são tão revolucionários, tão potentes, que eles simplesmente muitas vezes dinamitaram o caminho possível para que esses realizadores pudessem, inclusive, construir uma carreira, né? Estava conversando com a Janaína Oliveira hoje de manhã, e ela estava me contando que outro dia foi, quando ela estava morando em Washington, e ela foi no café do Haile Gerima, chamado Sankofa, que é o nome de um filme dele que não está na mostra, mas que ele fez depois. Pra vocês terem uma ideia, né? Um realizador americano que hoje em dia vive num café etíope, né? Assim, mas que morou nos Estados Unidos. E é o caso de muitos desses realizadores e dessas realizadoras. Eles não tiveram carreiras sólidas no cinema e foram para a universidade, foram continuar fazendo filmes de maneira esparsa e tal. Mas o que eu queria dizer com isso? Assim, essa postura kamikaze, essa postura de intransigência radical, fez com que esses filmes tivessem uma espécie de reserva de imaginação, de reserva de potência cinematográfica, de potência política, que é justamente o que faz com que a gente, décadas depois, volte a esses filmes e eles possam ter essa potência que eles têm hoje, né? É difícil falar isso, eu estou falando isso não como sugerindo que a gente crie um cinema kamikaze, não é isso, assim. Mas essa postura radical e essa postura intransigente, eu acho que é algo que a gente pode, talvez, pensar em como acessá-la hoje e qual seria uma forma de intransigência possível em relação a uma linguagem colonial hoje no Brasil. Eu acho que tem muitas coisas que nos separam desses realizadores e dessas realizadoras, desses filmes, mas tem uma coisa que talvez nos una, que é uma condição colonial. Eu acho que não é à toa que esses filmes vieram buscar no cinema latino-americano, no cinema africano, fontes de inspiração, e muito porque por condições específicas de ver esses filmes na época, de professores específicos que trouxeram esses filmes, mas também por uma sensibilidade de dizer, nós também vivemos uma situação colonial e é preciso destruir
esse pensamento colonial, e a maneira de destruir esse pensamento colonial passa pela linguagem, começa por destruir um certo olhar que foi construído historicamente, que o Heitor vai falar um pouco desse olhar para a gente aqui agora. Gente, Heitor, boa tarde. Primeiro, queria pedir desculpa, porque enquanto o Luiz estava fazendo a apresentação, eu estava aqui comendo um croissant, mas a van chegou tarde pra cacete, eu não almocei, eu estava morrendo de fome, então foi mal comer na frente de vocês. Queria agradecer o convite e, na verdade, dizer que eu estou muito feliz de estar vendo esses filmes e revendo esses filmes aqui. Por muitos anos eu esperei e aguardei a presença em volume de filmes de pessoas negras e filme com pessoas negras em tela, aqui no Janela, porque a gente sente como esse lugar da cinefilia, esse nome cinefilia, o que ele acessa simbolicamente, né? Muitas vezes os corpos negros não estão incluídos. Coitado do Juliano, que está só ouvindo ali direto, né? Então eu fico muito feliz, espero, torço e gostaria de ver o que está acontecendo aqui com LA Rebellion não ser algo sazonal e sim algo permanente. Eu tenho esse rolê meio de professor e ficar o tempo inteiro tentando organizar as ideias e traçar uma trajetória para que as coisas não cheguem na gente jogadas ou como se não fosse obra do acaso. Então, mais do que eu vou falar, na verdade, é tentar traçar uma linha assim muito rapidamente de como se chega nesse negócio chamado LA Rebellion e o que vem antes em termos de ou cinema negro ou de pessoas negras fazendo cinema, e que tensões que estão colocadas, porque o Vitor já anuncia algumas tensões, que é um campo hegemônico, Hollywood e pessoas negras fazendo cinema. Tem esse campo, mas entre pessoas negras também havia bastante tensão naquele momento. E como, uma coisa que a gente estava falando aqui, e como essa mostra está acontecendo em 2017, e nós somos espectadores de 2017 e nós estamos no Brasil, então muito do que eu vou falar é trazendo essa perspectiva assim, de tentar entender o que essas coisas podem significar pra gente. A gente vai falar de cinema negro, a gente tem 3, e aí me desculpe para quem já sabe disso, mas acho importante colocar, a gente tem 3 lugares fortes para se falar e 3 momentos, na verdade, né? Um primeiro momento são os chamados filmes raciais, ou race pictures, a partir do final da década de 1910, que surgem como resposta. E é importante a gente pontuar isso. Muitas vezes, quando a gente vai falar de cinema negro, a gente está sempre falando de resposta, então está sempre respondendo. Então, em que momento que a gente vai conseguir pautar e não só responder? Então, os filmes raciais, eles surgem num contexto de resposta a um filme específico, que todos nós, ou muitos de nós assistimos, chamado Nascimento de uma Nação, que chega pra gente como... falando aqui grossíssimo modo, né, gente? O filme que inventa a linguagem do cinema, o que consolida uma série de convenções que estava sendo ensaiada por 10, 15 anos antes, e aí chega esse filme, por 10 anos, e chega esse filme e consolida-se uma suposta forma cinematográfica, uma forma narrativa cinematográfica. Esse filme, como muitos de nós sabemos, não só ele é racista, mas ele é perversamente racista, porque nos seus maiores momentos, nos seus grandes momentos cinematográficos, é onde está o ápice do racismo no filme, né? Lembrando do Trevelyan, por exemplo. Enfim, e esse filme não só é o que ele é, mas ele é um fenômeno social, né? Esse filme mobiliza o ressurgimento da KKK, Ku Klux Klan. Então, os race pictures surgem como uma resposta a esse filme. Primeiro surge como uma resposta do nós podemos fazer também, mas o primeiro ponto é isso, surge para responder esse filme e surge para responder esse tema que, infelizmente, a gente nunca consegue superar, que é oferecer imagens que sejam verossímeis à nossa vivência de pessoas negras, né? O que a gente, grosso modo, chama de representação e representatividade, mas essa questão pautada ali, né? Nós não somos o Gus, o estuprador de carne branca, no caso do Nascimento de uma Nação. Nós somos uma professora do Sul que viaja ao Norte para educar e para empoderar a raça negra. Estou citando aqui, por exemplo, um filme chamado Dentro de Nossas Portas. Enfim,
É um filme feito muitas vezes por artesãos, muitas vezes por pessoas de classe média que estão pautadas na questão da elevação social via educação. E são essas questões que estão muito colocadas ali, uma representação que seja verossímil à nossa experiência, então entregar imagens que de fato consiga oferecer outra coisa do que Hollywood conseguiu oferecer naquele momento. Ao mesmo tempo, a contradição está posta, né? Porque se a gente fala de Hollywood, a gente fala de uma máquina. Se a gente fala de filmes raciais, nós estamos falando de filme cuja baixa qualidade de produção, de valores de produção, é algo intrínseco à experiência do filme, né? E é importante pontuar isso porque muitos desses filmes foram invalidados porque tinham uma qualidade técnica abaixo do que seria a média. Os filmes raciais surgem e existem até os anos 50, e é inevitável a gente ter que falar de política, porque eles surgem no contexto de separação oficial dos Estados Unidos, né? Esse arremedo que virou os Estados Unidos depois da Guerra Civil. Então, a partir de 1870, fecha-se um processo chamado reconstrução, e nesse processo chamado reconstrução a gente tem a tal segregação oficial, que é coisas para pretos e coisas para brancos. E nesse contexto, o que havia naquele momento, pensando agora nos race pictures, teatros e cinemas para pretos e filmes para pretos. Já que pretos não podem acessar todos os lugares, então vamos fazer um entretenimento para pessoas negras. Isso, enfim, fica muito visível nas grandes cidades, especialmente em Chicago. Nas nossas narrativas ali americanas de direitos civis, o que acontece é Rosa Parks se recusa a dar o assento no ônibus, e aquilo acelera um processo do que a gente chama de movimentos pelos direitos civis. Surgem lideranças, como nós sabemos, né? E nos anos 60 acontece a explosão no mundo, e acontece a explosão nos Estados Unidos. Em teoria, esse Estado oficial de segregação e racismo, ele desmorona com duas leis: a Lei dos Direitos Civis de 64 e a Lei dos Votos, a lei que permite aos negros votar, né, em 65. Nesse mesmo contexto, a gente tem a derrocada do cinema clássico e a gente tem os chamados riots, né? As revoltas. E é muito interessante porque a Lei Rebellion, não é à toa que a Lei Rebellion chama Rebellion, né? Porque uma das revoltas mais famosas que acontecem nos Estados Unidos são as revoltas de Watts, em 66, em Los Angeles, né? Então, 65. Então pronto. É porque eu confundi com a de Cleveland, que é de 66, enfim. Obrigado, Ju. Então não é à toa esse rebellion, é um sentimento de revolta. E eu estou fazendo aqui meio corrido esse apanhado, mas enfim, nesse apanhado corrido que eu estou fazendo, surge os anos 70, e aí surgem duas coisas muito importantes. Uma que a gente estuda muito mais, chamada Nova Hollywood, né? Esses realizadores independentes conseguiram, vindo do contexto de universidade, conseguiram quebrar algumas barreiras e se tornaram o cinema americano que a gente venera muito, né? Então Coppola, Friedkin, me ajude a lembrar aqui, Spielberg, enfim, toda essa, George Lucas, enfim, essa geração assim, Cimino, de certa forma, enfim. E ao mesmo tempo que surge isso, e agora trazendo de novo a conversa Ellen Rebel, ao mesmo tempo que surge isso, surge um negócio chamado Blaxploitation. E o Blaxploitation é um conjunto de filmes, não é um movimento, mas é um conjunto de filmes protagonizado majoritariamente por pessoas negras. É um cinema de entretenimento voltado para comunidades negras das grandes cidades, especialmente um público jovem, muito jovem, crianças e adolescentes. E é um cinema muito contraditório, e é nesse lugar que eu quero conversar sobre o LA Rebellion e Blaxploitation, né? A rebelião que os diretores que foram para a UCLA fazem contra o cinema branco, mas fazem também com o que era o Blaxploitation, que não é necessariamente cinema negro, mas é negro no cinema. Por quê? Porque ali naquele contexto ali de complexidade, o que acontece é uma explosão de pessoas negras na tela, ocupando outros personagens, ao mesmo tempo ocupando os mesmos personagens. Então, por um lado, o que a gente tem, por exemplo, que é muito famoso, é o Shaft, né? O Shaft repete uma série de estereótipos do que é o corpo negro, né?
Ele é ultrasexual, ele é descolado, ao mesmo tempo que ele oferece uma série de coisas que o cinema americano não tinha oferecido ainda. Por exemplo, desafiar policial, botar pé na mesa, não dar satisfação para branco, ficar o tempo inteiro mexendo com a máquina. E essa é a grande contradição do Blaxploitation, na minha visão, e é, na verdade, o que eu pesquiso mesmo, assim, né? Que é um cinema absolutamente insuficiente, ao mesmo tempo que oferece pra gente uma série de respostas e uma série de revoltas possíveis, só que dentro de uma máquina. Então, que tipo de revolta é possível dentro de uma máquina? Então, a rebelião do Rebellion passa por aí também, assim, de naquele momento o Blaxploitation foi tido como uma modulação da indústria americana de continuar repetindo e repercutindo as mesmas imagens sobre pessoas negras. É óbvio que agora a gente olhando com o tempo passado, a gente pode refletir se de fato era só isso mesmo. Os filmes foram muito criticados por um pedaço mais intelectualizado da comunidade negra. Então a gente fala necessariamente de classe, de uma disputa de classe que estava colocada ali, né? Quem negou, que negros negam o Blaxploitation e que negros abraçam o Blaxploitation. Mas foi um cinema muito negado, é negado pela cinefilia, ele é negado naquele contexto ali de pessoas negras que olham para esses filmes e falam: esses filmes continuam sendo insuficientes. E aí surge o LA Rebellion como uma resposta não só a isso, mas também a isso. E isso eu acho uma coisa muito interessante, porque a gente fica sempre com a sensação de que pessoas negras, povo negro, é sempre esse lugar do coletivo, né? E existe uma narrativa, essa narrativa é sempre coletiva. E eu acho que os anos 60 e os anos 70, no cinema americano, no cinema negro americano, colocam pra gente que não é necessariamente assim, que havia uma série de disputas acontecendo. E a gente pode inclusive pensar agora sobre o nosso cinema brasileiro, pessoas negras fazendo, né? Que imagens são tidas como cinema negro, que imagens são bem recebidas enquanto cinema negro, que imagens que não são recebidas enquanto cinema negro, quais são as tensões que estão em disputa. Existe uma certa convenção do que a gente deve fazer para poder fazer cinema negro, ou pessoas negras fazendo cinema. Acho que essa é uma colocação. O Race Pictures são os Race Pictures, os filmes raciais ali dos anos 30, 40, dos anos 20, 30, 40 e 50. São filmes que almejam em muitos lugares serem filmes educativos, mas almejam também entreter. O Blaxploitation, ele é majoritariamente um cinema comercial, e a gente chega na LA Rebellion, que surge num contexto de universidade, que surge num contexto, como o Vitor pontua muito bem, de absoluta invenção formal. Então, acho que quando a gente aqui, também vocês, se a gente for entrar especificamente nos filmes, isso vai ficar colocado, mas eu já queria, por exemplo, fazer um convite, porque acho que a primeira sessão do Cinzas e Brasas é amanhã, né? Então, por exemplo, os primeiros 15 minutos de Cinzas e Brasas, assim, é uma coisa que para mim deveria ser passada em looping. É a única sessão. Então pronto, já estou fazendo propaganda do Cinzas e Brasas, do Ray Ligerima, o senhor que hoje tem um café e que vive de café, vive de vender café. Mas por que eu fui falar disso mesmo? Invenção formal, enfim, valeu, Vitor, obrigado. Então, contexto de invenção formal, o que significa dizer que, por um lado, esses filmes fazem o que fazem mesmo, e apontam pra gente que pessoas negras fazendo cinema pode ser um monte de coisa, um monte mesmo, e eu acho que a gente, enquanto brasileiro, precisa se apropriar dessa ideia, apropriar, assim, agarrar desesperadamente essa ideia, que a gente pode fazer uma série de coisas muito distintas. E eu entendo, por exemplo, que talvez a gente esteja num contexto de cidadania, que a gente precisa enunciar que a gente existe. Então muitos dos nossos filmes ainda enunciam uma existência, né? Colocam um desejo de nós existirmos. Mas uma coisa que para mim que os filmes da LA Rebellion mostra é que eu tenho, por exemplo, extrema dificuldade de traçar linhas de comunicação
temática e estética entre os filmes, porque para mim são muito diferentes. E aí eu tô falando isso não pra gente entrar nesse paradigma neoliberal da diversidade, não, mas uma diversidade de fato mesmo, né? Porque, por exemplo, eu posso falar da maneira que o Haile Gerima usa close-up, que é uma coisa assim que eu não consigo nem falar direito, assim, ele me perturba muito, como os close-ups dele são a execução do que o close-up é, né? Assim, uma entrada na alma da pessoa. Aí ao mesmo tempo você tem os filmes da Julie Dash que vão trabalhar o longa, especialmente, né, o Filhos do Vento, trabalhar uma certa ideia de ancestralidade. Aí você tem os filmes do Charles Burnett, que são absolutamente urbanos, né, absolutamente colocados ali naquele real, né. Mas eu estava falando de academia e eu preciso fechar um pouco minha fala, senão eu vou ficar monopolizando. A inventividade, né? Eu falei dos Cinzas e Brasas porque tem uma discussão muito bonita nos Cinzas e Brasas, que o Cinzas e Brasas é sobre um veterano do Vietnã que volta e aí tem que lidar com uma série de coisas ali na comunidade dele. Uma das coisas é não conseguir se encaixar. E ele está dormindo no quarto, se não me engano, da namorada, e acontecem constantes encontros de militância de pessoas negras discutindo o que deve ser feito naquele momento. E as pessoas estão falando sobre o Vietnã, as pessoas negras estão falando sobre o Vietnã e sobre a participação de negros como soldados no Vietnã. E aí esse personagem levanta-se e começa a berrar. Vocês foram para o Vietnã? Vocês foram para o Vietnã? Vocês sabem o que é o Vietnã? E eu acho... E acabou a conversa, não tem mais conversa, acontece uma cisão ali. Então uma certa intelectualidade que está abordando o que é o Vietnã e uma experiência física real de quem foi para o Vietnã, né? Eu acho que para mim isso é, de certa forma, uma metáfora sobre os filmes da LA Rebellion, a circulação desses filmes e a nossa discussão que está acontecendo exatamente aqui, agora. Como esses filmes têm potência, ao mesmo tempo a vida desses filmes ela é muito condicionada a certos espaços onde esses filmes existem ou podem existir. E aí eu fui pensando, como crítico negro, o quanto a gente precisa estar consciente dessas coisas, de entender que a gente não necessariamente fala para todo mundo, a gente está falando de coisas assim muito específicas e de recortes muito específicos, assim. Ao mesmo tempo, que bom que a gente pode falar de coisas específicas, de recortes específicos. Que mais que eu tinha para falar? Eu falei de leitura, Cinzas e Brasas, é sexta-feira às 8h20 no cinema do Museu. É o filme que mais me emociona da LA Rebellion. Construir carreira. Não é isso, é porque eu acho, só para encerrar essa coisa do construir carreira, eu encerro mesmo. O Victor fala da dificuldade de construir carreira, e aí você coloca muito precisamente por conta da natureza dos filmes e por conta dos desejos que conduzem à existência desses filmes, e de fato é verdade. E isso também é uma questão constante no cinema negro americano, constante, né, do que sobrevivem essas pessoas. E isso é um tema eterno, né, porque a gente vai entrar na questão do dinheiro negro, né, do black money, enfim. E é um tema eterno, inclusive, para a nossa experiência, para a nossa vivência agora, né? Estamos aqui em 2017 pensando filmes, né, como construir carreiras. Mas era o que eu tinha para fazer de assim, um apanhado muito geralzão, que é tensões com a hegemonia, mas tensões entre nós, né? O Filhas do Vento, Filhas do Pó, eu falo Filhas do Vento sem parar, uma coisa horrível, assim. O Filhas do Joãozito, né, por causa disso. O Filhas do Pó, por exemplo, para mim é muito interessante nesse sentido, assim, né? Tirar um pouco essa ideia de sempre do sujeito negro que aponta para uma janela de coletividade, e colocar as tensões, colocar as tensões que estão postas ali naquela comunidade. Não sei para quem viu Filhas do Pó, mas na Filhas do Pó a discussão é as pessoas que ocuparam aquela ilha, elas vão migrar para um outro lugar. E aí você tem várias tensões acontecendo ao mesmo tempo. Devemos migrar, não devemos migrar, o que significa migrar e tal. E essas tensões me interessam muito, assim, para a gente conseguir avançar e tomar contato com as imagens, assim, para onde essas imagens apontam. É isso, como primeira colocação. 8. E Filhas do Pó passa amanhã de novo no museu também. É isso, gente. Vamos continuar conversando. Obrigada pelo convite de estar aqui
com todos vocês e queria agradecer muito a Heitor por essa aula, ainda que curta, que breve, a gente fica querendo sempre escutar mais. E na verdade eu queria começar a minha fala com um lugar de extremo desconforto meu, de estar aqui mesmo e queria criar uma provocação, porque eu acho que essa provocação ela é necessária, urgente, até para que isso, como o Heitor falou, que o LA Rebellion não seja um fenômeno sazonal e que ele atravesse o próprio pensamento sobre o cinema, enfim, em todas as outras edições do Janela, que isso esteja passando pelo processo de curadoria, pelo processo de jogar as pessoas aqui em rede de debate. Obviamente, o meu desconforto é o fato de não haver uma mulher negra aqui como crítica e pesquisadora de cinema, porque essa mulher precisava estar aqui agora, nesse momento, e seria muito importante que o Janela observasse isso. Enfim, eu poderia citar nomes como de Kênia Freitas, que escreve muito bem e pesquisa muito bem sobre o cinema. A pesquisa dela hoje é sobre o afrofuturismo. A própria Janaína, que foi citada aqui algumas vezes, é uma referência internacional hoje, não é uma pessoa, sabe assim, é uma referência internacional para discutir cinema realizado e pensado criticamente por pessoas negras. Então, essas mulheres, elas precisam estar no Janela de Cinema, enfim, em várias instâncias do Janela. Tendo isso dito, eu fiz, na verdade, alguns apontamentos aqui, e a outra coisa que, enfim, a gente está falando muito de como a LA Rebellion ele traz um vigor e uma coisa da qual a gente não consegue mais, enfim, alguns filmes que a gente está vendo, e pelo menos para mim essa é uma experiência muito concreta, eu nunca mais vou conseguir esquecer as imagens desse filme, esses filmes vão ficar carregados em mim durante a minha vida inteira. E ainda que a gente esteja vendo um recorte muito específico, porque foi uma produção muito intensa e muito diversa, me parece que é muito sintomático, muito histórico, que uma coisa da potência e da intensidade do LA Rebellion não seja estudado nas academias e nas escolas de cinema do mundo inteiro como algo... enfim, como a novela vaga é estudada, como o neorrealismo italiano é estudado, como a própria nova Hollywood é estudada e jogada lá em cima, assim. O fato do LA Rebellion não ter esse espaço, para mim, é uma coisa absolutamente... E a gente está discutindo aqui linguagem cinematográfica, assim, as potencialidades de debate sobre linguagem cinematográfica que o LA Rebellion nos traz, que esses filmes nos trazem. Porque... E aí eu vou explicar um pouco, assim, eu como pessoa branca, de como é que a primeira vez que eu ouvi falar disso que hoje se chama de LA Rebellion, que na época não havia nem sequer esse nome. Isso foi uma coisa que foi cunhada nos anos 80 já. Há alguns anos eu estava assistindo a um filme, eu acho que na Mostra de São Paulo, se não me engano, um filme chamado Los Angeles Plays Itself. É um filme que trata basicamente de como a cidade de Los Angeles, o imaginário dela é construído pelo cinema, né? E aí é um filme longo, tem quase 3 horas de filme, e lá pro finalzinho do filme, ele vem falando, o diretor, o Tom, ele vem falando de como essa cidade, que é a cidade onde ele mora, é uma outra cidade no cinema. Mas aí lá pro final da história ele fala assim, existe uma cidade que as pessoas não acessam, uma Los Angeles que as pessoas não acessam, que está um determinado grupo de filmes feitos por realizadoras e realizadores negros nos anos 70, chamado... Não, ele não fala LA Rebellion, na verdade, ele fala, enfim, ele fala do Harold Jerryman, ele fala do Matador de Ovelhas, ele fala de uma série de coisas, mas ele não chega a falar LA Rebellion. E aí eu vi as primeiras imagens do Rush Mama, e aí eu fiquei, what? O que é isso? E aí, vendo essas imagens, eu fui, enfim, obviamente esses filmes são de super difícil acesso, não são tão fáceis assim. E aí, alguns anos depois, eu entrei em contato com um texto que pra mim é um texto que, enfim, que eu volto pra ele sempre, que é um texto da Bell Hooks, porque eu comecei a me interessar, e inclusive isso não é a minha pesquisa acadêmica, isso é um interesse meu, enfim, por ser uma mulher que me interessa pela representação da mulher no cinema. E aí,
por me interessar por isso, terminei dando de cara com esse texto da Bell Hooks chamado Olhar ao Positivo, a espectadora negra no cinema. Nesse texto, a Bell Hooks fala dessa dificuldade, né, dela como mulher negra que gostava de ir ao cinema, de um processo de dupla negação que ela precisava administrar dentro dela ao entrar dentro de uma sala de cinema. A negação de ser uma mulher e a negação de ser negra, né? Então ela tinha que negar tudo isso dentro do corpo dela para conseguir desfrutar disso que se chama prazer visual de assistir a um filme. E aí nesse texto ela faz uma coisa muito incrível, que é uma provocação de dizer assim, não, a gente precisa criar um certo prazer positivo, de ter um olhar que sinta um certo tesão com uma postura crítica de ver as imagens. E aí ela cita, né, o Illusions, que é um dos curtas que está aqui, da Julie Dash, como um dos filmes que provoca isso. Assim, a Julie Dash é uma pessoa que sempre falou assim, que gostava muito de ir para o cinema, mas que em nenhum momento se via, né, nessa tela. E esse exercício de não se ver, ou ser vista, mas não ser reconhecida, que é inclusive uma fala do Illusions, ela vai, com esse curta, ela faz um apanhado de tudo isso. Assim, é um filme sobre a própria história do cinema. Um filme curto, mas que conta muita coisa sobre a história do cinema. E aí, enfim, tendo acesso agora, né, a esses, enfim, eu já tinha visto Filhas do Pó, tinha visto algumas cenas de Ghost Mama, e as coisas que são mais acessíveis, como Matador de Ovelhas e tal, mas passando essa semana aqui, tendo visto os filmes que eu vi até agora, me parece que a gente está falando de algumas outras instâncias de tempo e de espaço no cinema. Assim. Eu vejo uma relação, por exemplo, de tempo nesses filmes, e aí, enfim, queria muito abrir para conversa mesmo sobre como é que isso tem sido observado, em que existe um completo rompimento com essa ideia de linearidade das coisas, sabe? Assim, essa coisa que se falou do filme do Larry Clark, do Dando um Rolê, o Passing Through, para mim, assim, todos os tempos de imagens, sejam imagens documentais ou imagens da diegese do filme, estão numa mesma instância, assim, não existe nenhum tipo de hierarquia entre eles, e é como se essa coisa de um passado, presente e futuro, ela se quebrasse completamente nesses filmes, porque, e aí voltando para o Filhas do Pó, você vê como toda a questão de ancestralidade está atravessada no tempo presente das coisas. E o fato de a gente estar discutindo a Lei Rebellion aqui em 2017 no Brasil, a gente precisa também entender isso, que, assim, que o tempo desses filmes é o tempo do agora, é o tempo desse debate aqui. Então essa questão de quebra de noções de tempo que a gente sempre construiu no cinema, de ação e reação, enfim, desse tempo sensório-motor, ele se fragmenta completamente se a gente for tentar pensar em alguma unidade que atravesse esses filmes, porque me parece que isso está em vários deles. Assim. A outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui algumas notas. Sim, tem uma, e esse é um debate que para mim é muito caro. No Diário de uma Freira Africana, um curta da Julie Dash, tem uma questão que a personagem do filme faz, que para mim abre uma imagem gigante de várias questões que a gente pode debater, que é como ensinar um mundo estéril a dançar. Acho linda essa pergunta. Por quê? Porque, enfim, o Diário de uma Freira Africana é esse filme baseado num texto da Alice Walker, em que a coisa de uma freira africana, ou seja, com toda uma base cristã, que vai ali pregar e passar uma epistemologia cristã para um povo que sabe dançar e que sabe acessar as coisas de um outro ponto da vivência do corpo e da vivência do pensamento a partir do corpo. Aqui não entra em um choque completo enfim, no texto da Alice Walker e no próprio filme. E eu acho que a gente precisa começar a pensar nesses filmes
entendendo que a gente está dentro de um pensamento sobre cinema e de uma epistemologia de pensar o cinema completamente racionalizante e branca, de entender e interpretar e de criar uma hermenêutica para as coisas que às vezes não é por aí. Assim, às vezes esses filmes, eles, eu consigo... É um debate que a gente vem tendo, assim, pelo menos eu com algumas pessoas, a gente está discutindo isso, assim, do quanto a gente precisa criar interpretações para as coisas antes mesmo de sentir essas coisas, antes mesmo de acessar essas coisas nas nossas peles. E eu acho que, assim, a gente precisa passar por outros autores e outras autoras. E aí eu vou citar alguém que eu costumo citar frequentemente, que é a Juliana Bruno, que é uma arquiteta, que ela fala de ter uma atitude mais voyageur, de atravessar por dentro desses filmes, e um pouco menos voyeur, de nos distanciar desses filmes como sujeitos que estão alheios ao objeto que é o filme, assim, de entender o filme como uma parte do processo das nossas vidas e dos nossos corpos. Então, me interessa muito, e quando eu vejo uma cinematografia como a do LA Rebellion, eu consigo... São filmes que me trazem para dentro, assim, eu consigo fazer essa prática de ser voyageur por dentro deles, ainda que eu seja essa mulher branca de 2017, enfim, com todas as vivências que isso implica. Mas são filmes que me convidam a esse atravessamento. Então, eu acho que a gente precisa pensar também em um outro modo de acessar o cinema que não seja por essas vias racionalizantes que estabelecem e que abrem um filme como se fosse o motor de um carro, sabe? Que você consegue identificar o que é enquadramento, o que é o jogo de luz, o que é desenho de som, e aí você vai descascando o filme como se ele fosse de fato uma máquina. E o filme é muito mais do que isso, assim, o filme é vida, né? Acho que esses filmes do LA Rebellion, eles são uma prova cabal disso. E a outra coisa que na verdade eu queria falar é só citar um trechinho aqui do próprio texto da Bell Hooks, que eu acho que, justamente quando ela vem falar de Illusions, que eu acho muito importante... Não está aqui, amiga. Obrigada. Quando ela fala uma coisa que eu acho incrível e que atravessa todo, assim, a gente... E uma coisa muito específica que eu não falei e que para mim é muito importante de falar do LA Rebellion é de ver como as mulheres têm uma força incrível em todos esses filmes, assim, e de como as crianças também têm essa força, porque são filmes que falam de afetos familiares de uma maneira que esse cinema hegemônico nega-se completamente a mostrar. E aí a Bell Hooks fala o seguinte: as pensadoras críticas negras, preocupadas com a criação do espaço para a construção de uma subjetividade radical da mulher negra e com a forma como a produção cultural influencia essa possibilidade, têm perfeita consciência da importância da mídia de massa, do cinema em particular, como um poderoso local para intervenção crítica. Certamente o filme de Julie Dash, Illusions, identifica o terreno de Hollywood como um espaço de produção de conhecimento que tem enorme poder. No entanto, ela também cria uma narrativa fílmica na qual a protagonista negra subversivamente reivindica esse espaço. Ao inverter a estrutura do poder da vida real, entre aspas, ela oferece à espectadora negra representações que desafiam noções estereotípicas que nos excluem das práticas discursivas fílmicas. Durante a narrativa, ela usa a estratégia dos filmes de suspense hollywoodianos para solapar essas práticas cinemáticas que negam à mulher negra um lugar nessa estrutura. Então, só para terminar aqui, eu queria mencionar, enfim, isso que você falou de não ser sazonal, de não ser algo pontual, é uma coisa que eu acho que a gente vem discutindo já em alguns eventos, em alguns festivais de cinema, em algumas trocas, assim. As coisas não precisam ser daquele momento, elas precisam estar, né, inaugurando pelo menos um novo jeito de pensar o cinema, porque caso contrário não vamos fazer esse negócio, porque vai dar errado, assim, vai dar ruim. E aí me lembra o próprio Fanon, quando ele fala que
que o entusiasmo é uma coisa problemática, assim, ter entusiasmo é uma coisa problemática. Essas coisas, a autocombustão precisa estar acontecendo a todo momento. Então, que isso não seja apenas um momento de entusiasmo, mas de um processo de autocombustão que esteja dentro de nós e que atravesse, enfim, todos os nossos dias e que passe a entrar em contato direto com a gente. E aí eu falo, eu como mulher branca, que me crie desconfortos a toda hora, porque esses desconfortos precisam acontecer. E é isso, enfim, outras coisas surgirão ao longo da conversa. Obrigada. Eu me chamo Juliano, não sei se é melhor, mas quando a gente está aqui em presença de, não sei se vocês pegaram a apresentação, mas eu convido vocês a visitarem o site do Heitor Augusto, Urso de Lata, um dos principais lugares de pensamento, enfim, sobre imagem, sobre o Brasil, sobre negritude também, não sei se todos conhecem, vão lá, visitem, porque isso ainda é raro e façamos com que um espaço como o Urso de Lata não seja uma exceção. E também o trabalho da Carol Almeida, que está precisamente no Fora de Quadro, Carol? Sim, que tá o texto. Tem lá o texto da Hooks também, não tem? Publicado lá, enfim, que convido vocês a chegar mais e se adentrar no rolê. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem está ou fez universidade aqui? Entendi. Os outros não fizeram universidade, né? Tá, só para entender. Porque, saber, enfim, em que medida é uma conversa universitária. Porque é importante, porque eu acho que um dos marcadores que vai dizer o que é o LA Rebellion são negros que foram à universidade e que foram acolhidos por ela. E é um pouco estranho, ou no mínimo expressivo, que o quanto isso configura uma exceção tão enorme. Porque no fundo eu acho que o caso da LA Rebellion é somente uma amostra do que seria a norma de uma coisa bastante natural, que é os negros e as populações subalternizadas terem acesso à universidade, às instituições, apoio, enfim, confiança e meios de vivência e desenvolvimento do trabalho. Então aí o que aparece são filmes, não só apoio, mas aí também tiveram acesso à universidade e a certos materiais mesmo, viram os filmes, aí eu vou ver os filmes, eu vejo lá uma série de coisas, eu vejo Sam Bene, eu vejo Maya Deren, eu vejo o cinema direto americano, eu vejo neorrealismo, enfim, pessoas foram lá, estudaram, colocaram esses corpos ali na tela e eu, ao mesmo tempo, eu estou aqui vendo os filmes e fico estupefato porque aquilo parece, uau, isso é inimaginável, mas é a coisa mais natural, é só uma certa condição básica de meios das instituições perceberem o tamanho do buraco histórico e jogarem com isso, mas é muito curioso e muito expressivo como isso causa um espanto para mim, causa espanto para a gente, e como isso ainda é exceção. Então tem lá, Larry Bellion, parece uma coisa que caiu um raio e fez esse negócio assim, mas me parece bastante fácil de explicar como condições, e no fundo eu fico pensando o quanto a gente está falando de universidade, mas eu acho que as condições para isso atravessam, eu perguntei sobre a universidade em relação a vocês, que o quanto nós, nas nossas organizações, nas nossas instituições que sejam, estamos preparados, estamos compartilhando um desejo de agir dessa forma em relação às coisas que a gente organiza mesmo, assim, porque muitas vezes se fala, e está rolando muito nos debates, uma espécie de volta a uma categoria que é muito marcante em relação ao debate assim, que é forma e conteúdo. Eu sinto que institucionalmente em vários lugares um certo conteúdo insurgente, trazer filmes e tal, tem sido algo, uma demanda cada vez maior para isso, então é preciso colocar certas imagens no campo de visibilidade, isso é muito importante. Mas aí eu me volto ali como uma espécie de crítico dos anos 60 e me pergunto o quanto isso precisa estar na forma ou nas condições das coisas ou dentro das instituições, porque, como eu posso dizer, é um pouco como a Carol falou em relação às aulas, que esse filme não estão nas aulas. Eu fico perguntando se
quando eu sou professor, assim, quantos de nós estão dispostos a deixar de passar... porque assim, no semestre tem 25 aulas. O semestre que eu quiser passar o LA Rebellion não vai ter 26, não vai ter 30, vai ter 25. Então vai ter que sair alguém. Então eu sinto que essa é uma questão, hoje, 2017, enorme. Vai ter que sair alguém para entrar, vai sangrar, entendeu? Vai ter menos oportunidade, menos dinheiro, menos coisa, mas vai ter que sair alguém para entrar outra coisa. E não vai criar uma vaga rápido. Então, eu estou falando aqui de uma certa vaga na história do cinema, mas eu sinto que é preciso abrir a vaga e desocupar a vaga nas nossas organizações em várias instâncias. É preciso fazer uma... Eu não sei se o Fanon está falando isso, mas uma espécie de autoimolação é importante como ação histórica, porque eu estou aqui no Recife e acho que o LA Rebellion, concordo com meus colegas em relação ao tempo, acho que são filmes do Brasil, são filmes de agora, e acho que há vários paralelos entre as épocas, acho que são filmes de agora, porque ao mesmo tempo a gente está no Brasil, e a gente teve uma geração aí de negros que estão e foram às universidades, e aí eu me pergunto, como estão as instituições? A nossa experiência, que tem várias rimas com a experiência americana, tem absolutamente todas as condições de refazer uma experiência como a LA Rebellion. É moleza, na verdade é muito fácil. Assim, não é moleza, mas os elementos que formam isso são muito dados. É uma moleza. Colocar, dar condições ali, abarcar, acolher, colocar certos materiais à disposição e deixar fazer. Porque, por exemplo, eu quando soube do primeiro filme que eu vi desse grupo, que é Matador de Ovelhas, que provavelmente muitos de vocês viram primeiro, foi o realizador negro, André Novaes, amigo, que falou, cara, aqui, falou, vê esse filme Killer of Sheep, que fez não por acaso fez Ela Volta na Quinta e tal, o filme mas aí, que fez a universidade, o realizador que está realizando e tal, chegou e me passou isso. Então eu fico me perguntando o quanto a gente está engajado, na medida das instituições que estão ao nosso alcance, de fazer esse rolê mesmo, que é abrir espaço, deixar sangrar e tirar um pouco nossos amigos de sempre, assim, porque, sei lá, não é nada pessoal com ninguém. Que a Carol falou de novela vaga, tipo, sei lá, certas figuras são meus amigos de sempre, mas para eu dar uma aula sobre o Burnett ou a Julie Dash, eu vou tirar uma dessas, entendeu? Então eu sinto que essa emoção de uma certa sensação de... para quem está num lugar onde pode manipular as coisas, de exclusão, ela é importante de ser exercida, uma certa violência. Porque não tem nada disso acontecendo sem violência, porque o LA Rebellion Watts, 65. Vai um policial que prendeu um cara falando que o cara tá bêbado. Aí vai a mãe do cara e vai falar pro policial não prender. E aí vem o vizinho. E aí uma vizinhança vai em cima dos policiais. Aí você tem dias de destruir uma cidade inteira. E chegavam brancos lá, chegavam a quase matar alguns brancos que chegavam lá. E aí, tipo, toda uma energia secular se atualiza. E, enfim, tem uma reunião e ele fala, cara, vocês acham que isso aqui estava tudo bem? Tipo, não tá tudo bem. E aí o Martin Luther King lá negocia. E é engraçado que a janela dos filmes fica entre duas, né? Que é o Watts, lá em Los Angeles, 65, e 92, Rodney King. É a mesma coisa. Aí volta. Rodney King, metem a porrada, só que agora filmam em 92. E aí estoura outro e os riots de novo. Então, essa energia secular, ela tá aí. Ela tá aqui no Recife. Essa energia tá assim... E uma hora estoura. A bomba tá sempre aí. Igual no Nó do Diabo. Tipo, bate no chão para os mortos levantar. Os mortos e os vivos estão todos aí. Aí eu fico sempre... Eu não sei a ferramenta, mas como eu faço o Recife Rebellion, entendeu? Porque eu estou aqui no Janela Crítica, tem alunos negros aqui da Federal trabalhando comigo, a gente trocando algumas ideias. Eu fico pensando como é que esses meus colegas, por exemplo, que estão trabalhando comigo, que são colegas, mas com uma experiência de vida bastante diferente de mim, vão estar aqui no ano que vem apresentando filme, ou falando no lugar onde eu estou, ou daqui a 10 anos na universidade, ou daqui a 15 anos dando curso sobre a LA Rebellion. Tipo, como a gente vai construir essa parada, entendeu? E fazer com que a plateia desses filmes seja menos branca, porque esses filmes, por conta do rolê universitário, eu até queria conversar
talvez começar a terminar a falar perguntando isso, como é que foi o circuito de visão desses filmes? Porque eu sinto que uma instituição como a universidade, ela tem certas maldições e essa maldição é super brasileira, ela precisa ser pensada muito forte hoje no Brasil, que é um certo elitismo e um certo satisfação com o circuito, microcircuito elitista, e a universidade tem isso como muito vivo. Mas eu fico me perguntando, quero perguntar para vocês, se os pretos pobres viram esses filmes, porque eu suponho que em alguma medida talvez não. E aí perguntar mesmo como é que a gente desfaz esse circuito, porque é massa, o Art House é massa, ele faz muita coisa e eu fico aqui e supondo que até o Janela faz parte disso, eu me alimento demais, saio daqui felicíssimo e vejo coisas maravilhosas. Mas tipo, como é que há espaço de tensão em relação a essa forma de se circuitar, sabe? E aí, enfim, vendo esses filmes eu me pergunto isso, como é que a gente desfaz essa maldição elitista de um circuito que se retroalimenta, endogâmico e tal, que agora, nos últimos 10 anos, trouxe uma galera nova, com experiências de vidas novas, que está batendo na porta, que vai chegar no primeiro dia de aula para o professor e vai falar: professor, só tem filme europeu e livro europeu aqui no programa? Esses meninos estão aí fazendo, mas eu sei que os seus professores estão percebendo o tamanho do buraco e vocês estão dispostos a mexer um pouquinho a bunda, entendeu? Então são questões enormes que não dizem respeito aos professores, mas dizem respeito aos curadores, produtores, enfim, toda essa jogada de quem conduz instituições. Então ver o Alien Rebellion me joga para vários lados sensorialmente, e eu acho interessante muito uma fala do Heitor que fala assim, de tentar conseguir pensar a ideia de negritude e de estéticas ligadas a isso sem ser por um viés da negação. Eu acho isso muito importante em relação a se opor a Hollywood, porque ao mesmo tempo o cinema nasceu anteontem e contar a história, compartilhar a experiência existe há 200 milhares de anos. Sentar numa fogueira e trocar uma ideia, isso tem formas muito diferentes do que transparência, linearidade. E eu vou ver o Alien Rebellion, eu sinto que há algo sobre a narração e sobre a partilha de sentimentos que eu vejo, obviamente, que eles viram lá, eles viram Rush e viram as coisas, eu percebo isso. E acho que a lógica, eu entendo que o Vitor fala em relação à ignorância, mas eu gosto mais da lógica do saque. Você vai lá e rouba e faz isso, a lógica, uma espécie de estratégia do ladrão, eu acho boa e importante, porque o ladrão ele tem que sempre ficar olhando quem tem grana, ele tem que aprender a língua de quem tem grana, perceber como ele se movimenta e agir a partir daí. Então eu acho que como movimento estético isso é importante. Mas eu sinto que são filmes que me recolocam a ideia de narração quase... e que o cinema tem tudo a ver com ela. Esse mito de Hollywood como centralidade, ele precisa ser deposto, mas não exatamente ser negado, porque eu acho que tem ali pessoas que ativaram energias minoritárias dentro de Hollywood que nos dão alimento. Eu acho que é até legal que o Janela dialogue com certa produção hollywoodiana, porque eu acho que tem uma crença com isso, que Hollywood não é um monolito e que, sei lá, eu vejo aqui o Douglas Sirk, uma série de coisas que são gente que, à sua medida, colocou fissuras no negócio, entendeu? E eu acho que a negritude enfim, as perspectivas subalternizadas têm tudo e devem, quando a sua vontade, roubar isso tudo e pegar para si e jogar para frente, e a coisa não é mesmo de ninguém, sabe? Então, eu acho que vou parar aqui, mas eu só queria perguntar em relação a como que... Quem viu esses filmes, assim, como é que por onde circulou, se lá em Watts já projetaram e se a galera viu essas coisas. Eu não fiz nenhuma pesquisa muito séria sobre isso, assim, não é nada muito sistematizado, mas tem alguns indícios assim, que podem dizer um pouco disso. Os filmes circularam muito em festivais, né? O Killer of Sheep foi um sucesso em Berlim, ganhou um prêmio e fez tanto sucesso no festival que depois o Casamento do Meu Irmão, que é o filme também que vai passar aqui, foi financiado com dinheiro alemão. Então tem um indício desse tipo, de circulação em festivais europeus, mas também nos Estados Unidos tem um circuito grande de festivais
é um país muito grande, com uma cultura cinematográfica muito forte, e esses filmes passaram muito em cinemas, em festivais dentro dos Estados Unidos, mas também alguns chegaram, pelo que eu sei de relatos, tanto do Haile Gerima quanto do Charles Burnett, quando eles estavam lá em Paris, chegaram a ficar em cartaz em alguns pequenos cinemas independentes nos Estados Unidos. Até no texto que está lá no site do Janela tem um texto uma pequena introdução que eu escrevi sobre a Lei Rebellion. Eu termino contando um caso que surpreendentemente se repetiu. Eu ouvi esse caso a primeira vez pelo Haile Gerima, contando que uma vez ele estava numa cidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro qual. Aí você perguntou se os pretos pobres viram um filme, né? E aí ele conta o caso de que uma senhora negra chegou para ele depois, no final da sessão, deu um abraço nele, sem falar nada, e depositou uma nota de $10 no paletó. E saiu, sem dizer nada para ele. E aí, a primeira vez que eu vi essa história, achei essa história incrível, diz muita coisa sobre o modo como as pessoas se relacionam com esses filmes. Alguém que reconhece um irmão e já, por um fato de ter um negro cineasta, já imagina o perrengue. Qual filme que estava passando? Não sei, era algum dos filmes do Guerreiro. Eu acho que era o Bushman, pelo que ele contou, assim, acho que era bem no começo da carreira. E aí, enfim, alguém que eu imagino isso, né? Pelo que ele contou era isso, assim, alguém que reconhece, pô, tem um irmão meu fazendo cinema que é um negócio tão distante pra mim que eu preciso ajudar para que a carreira dele continue, e o jeito dela era tipo depositar uma nota de $10. E ele falou que isso se repetiu várias vezes. E aí, preparando aqui para esse texto que eu escrevi, eu li uma entrevista do Charles Burnett em que ele conta exatamente o mesmo caso. Que alguém também chegou para ele no final da sessão. A Lily Sharon Larkin, que dirigiu um filme chamado Uma Imagem Diferente, também da Lei Rebellion, conta exatamente a mesma história. Ela não sabia. É incrível, assim, o cara, essa relação mostra que, mesmo de maneira minoritária, certamente minoritária, esses filmes foram de alguma medida vistos. Eu acho que esse indício não pode ser apagado. Agora, claramente é minoritário, assim, a gente sabe que esses filmes são desconhecidos, são completamente não vistos, assim, tipo, Passing Through é um filme inencontrável, um filme que raríssimas pessoas viram e, assim, quem viu segunda-feira foi privilegiado por ter conseguido ver. Infelizmente o filme não saiu em DVD, então eu acho que isso ainda pode acontecer, existem possibilidades que isso vá acontecer ainda e tal, o filme pode circular mais, enfim, mas certamente é minoritário. Também eu já li coisas do tipo sessões comunitárias, sessões nas comunidades, isso também existiu, mas assim, o primeiro, assim, um dos filmes que eu sei que entrou em cartaz com distribuição majoritária é o Filhas do Pó, né? O filme da Julie Dash, é o primeiro filme de uma realizadora negra nos Estados Unidos a entrar em cartaz com uma distribuição razoável, assim. E agora voltou a entrar em cartaz no ano passado, quando o filme foi restaurado. Acho que está na Netflix, né? Brasileiro também? Massa. Quem não viu, veja, não puder ver aqui, talvez tenha coisa para ver mais. Mas vamos abrir, né? Bora. Só uma pergunta. Só pra gente pensar, a gente está vendo esses filmes agora, mas acho que há 5 anos atrás seria muito difícil vê-los. Mas só pra gente parar pra pensar, que estratégia subalterniza ou mantém filmes como esse invisíveis? Porque isso certamente está acontecendo agora em relação a uma outra produção. Eu acho que é sempre uma pergunta boa de se fazer, sabe? Que estratégias fizeram com que a gente não visse esses filmes por muito tempo? Porque eu acho que essas estratégias estão em ação em relação a outros materiais e mecanismos. Responda aí. Não, só uma pergunta. Tá bom esse, eu acho. Tem como desligar? Oi, gente. Meu nome é Anthony, né? Tá? Eu sou calouro de cinema aqui na UFPE. E aí eu tava pensando assim, quando eu
eu não sabia ainda como era o espaço do Janela de Cinema, enfim, eu entrei no Janela Crítica, e aí realmente eu tive uma postura muito de observar qual era o ambiente em que eu estava me colocando, enfim, que ambiente é que a gente está exibindo o LA Rebellion, né? Assim, como o Juliano estava falando, eu não acho que as pessoas pretas e pobres elas estão realmente tendo acesso a esse tipo de discurso, e ele acaba ficando circulando ali no meio do público do Janela de Cinema que, querendo ou não, é elitizado e é embranquecido, né, de uma certa forma, sendo muito difícil, inclusive para mim, sendo uma pessoa preta privilegiada na universidade, ter acesso à Janela. Se eu não fosse do Janela Crítica, eu não teria vindo para a maioria das sessões que eu vim, porque eu não teria realmente grana para pagar os filmes, enfim. Então a gente precisa pensar também em como a gente traz a LA Rebellion. Inclusive eu estava olhando o catálogo, e a primeira foto do catálogo, inclusive, é uma mulher preta, assim. Então, tipo, como a gente se utiliza desses símbolos e dessa cultura para realmente, talvez, às vezes, se aproveitar de um boom que vem realmente de uma alta consciência de raça que nós, pessoas pretas, estamos passando nesse momento histórico. Mas de que forma a gente se utiliza isso e quem utiliza isso? Olhando quem está na produção do Janela de Cinema, são as pessoas pretas? É isso que eu me pergunto, assim, sabe, sempre. É isso. Acho que, na verdade, o que eu queria dizer foi bem contemplada na fala da colega, porque isso me angustiou bastante, de estar assim, de chegar ali no museu e ver um discurso, assim, centenas não, mas alguns discursos que eu disse, gente, esse pessoal não sabe nem por que tá aqui só para dar uma pinta mesmo, sabe? Que tá vindo pro Janela. Porque, eu não vou pro São Luís porque São Luís é muito ruim pra mim. Eu prefiro vir pra cá, tá aqui. Tá, beleza. Então, assim, tinha um bocado de gente branca na sala assistindo um filme que era super enriquecedor pra gente, pra população negra, e eu acho que pra todo mundo em geral, não só pra gente, né? Já que a gente tá nesse debate de branquitude também, que espaço é esse, que essa posição que o branco precisa ter com relação à população negra, que a gente está em 2017 assistindo coisas e vendo coisas que acontecem até hoje. Hoje eu li uma amiga da gente, tinha postado, não sei se muito, mas enfim, ela postou ontem, eu acho, uma cena dos policiais dando baculejo aqui na frente dos meninos e um monte de gente fingindo que nada estava acontecendo. Sabe? Pra gente isso é muito doloroso, porque a gente sabe que quem tá ali é a população da gente, tá sendo agredida, que tá sendo impedida. Desde o começo que Yane fala, Yane Mendes, não sei se está aqui, que é do Totó, tá junto com a gente no júri da ABD, é fotógrafa, e desde o primeiro dia que a gente convidou a Yane para ser jurada, a Yane falou assim, poxa, como é que eu vou... Todas as perguntas de Yane, pra mim, são muito... eu fico muito fragilizada, porque, tipo, isso é pra gente? A gente vai ter acesso? Sabe? É como se ela estivesse entrando na casa de uma pessoa e eu sempre pudesse tocar em nada, porque todo mundo achava que ela ia roubar. E isso é muito natural, assim, sabe? Ela falando, e eu sinto medo, nessa fala dela. Pra mim é delicado, eu fico com vergonha da gente ter que estar passando por isso, dela estar fazendo esse tipo de perguntas. Como é que ela vai acessar o festival? Falei, não, ó, tu vai receber um e-mail, construção, tem um crachá e tal, não sei o quê. Eu vou ter que pagar, gente, o povo não tem dinheiro para pagar. Pra que cobrar? A gente não tem dinheiro. Se está o dinheiro da passagem, se está o dinheiro da entrada do bilhete, a gente não tem acesso, não tem. Então a gente pode dar essa amostra. Em casa forte, eu não sei se é tipo assim, quer o doce, vem buscar, sabe? E fica puxando. Quer o doce, vem buscar e fica puxando. Pra mim é mais ou menos a ideia que eu tenho dessa amostra ter acontecido lá, é essa. E outra coisa é, por que demorou tanto para reconhecer a produção do negro no cinema aí? Por que o Janela demorou tanto? 10 anos. 10 anos, sabe? Pra gente... E a gente ainda não tem um filme nigeriano. E o cinema na Nigéria, para quem não sabe, é um cinema extremamente potente. O Janela Oliveira está lá, inclusive. Passou acho que uma semana lá no Festival Internacional de Cinema também lá. E assim, eu acompanhando Jana, que foi para lá para estudar também, mas vai passar, tá morando lá um período, volta agora no final do ano. E não tem nenhum filme. Eu estava no encontro do Cinema Negro, Osmo Bubu, agora no Rio de Janeiro, e não tem só temática, porque a gente fala, porque o realizador negro
fala e o filme da gente, o primeiro filme da gente é muito tipo um 3x4, é o que a gente quer, que a gente, é a ânsia da gente em falar, porque a gente foi silenciada durante tantos anos, e aí a oportunidade que a gente tem que falar e tem essa ferramenta que é o cinema, a gente vai falar. Então, assim, por mais que reclamem, o cinema daqui, dos negros, só fala sobre racismo, só fala sobre opressão, só fala sobre sem memória, é porque a vida da gente foi é isso, e todo dia a gente passa por racismo, todo dia as pessoas olham pra gente assim, subestimando a gente, achando que a gente não é capaz de fazer e de realizar, e que entre nós, os filmes mais bonitos do Janela são dessa sessão. São os filmes que foram produzidos no início da década de 60. E são os melhores filmes que estão sendo exibidos no Janela. E sim, sem ser arrogante também, até os curtas que eu estou assistindo, os melhores são dos realizadores negros.